Bom, pessoal, bom dia, ou boa tarde, boa noite. Não sei em que momentos vocês vão assistir essa aula de hoje, né? Na verdade, esse vídeo não trata-se da aula propriamente dita, e sim da explicação de como vai funcionar, porque nós estamos dando início aí ao módulo de Educação Artística 3, ok? Vamos dar continuidade ao portfólio, aqueles que já fizeram. Aqueles alunos que estão chegando agora, os alunos novos, vão precisar de uma pasta catálogo, né, para que a gente desenvolva aí as atividades práticas do módulo de educação artística. Nesse módulo nós vamos ter somente 5 atividades práticas relacionadas às datas comemorativas, né, com as matrizes que vocês já costumam usar. Então a gente vai dar continuidade, tá? Gostaria só de que vocês se atentassem a algumas questões das quais eu sinalizei para alguns alunos acerca das técnicas, né? Quando eu falo da gente diversificar técnicas, eu não estou dizendo de materiais, que alguns alunos depois, professora, mas está tudo fechado, o comércio não está funcionando, por isso que eu não tive recursos. Eu não falei em momento nenhum de recursos e sim de técnicas, né? A gente precisa aí pesquisar, aproveitar esse momento para conhecer um pouco melhor esse mundo, né? Tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, que é o qual o curso de vocês se propõe a ministrar aulas, né? Então é importante que a gente conheça aí algumas técnicas relacionadas a artes, né? Como por exemplo pontilhismo, colagem com materiais que a gente tem em casa, como algodão, perfex, palito de fósforo, uma infinidade de forminhas, enfim. Então a gente precisa realmente pesquisar mais um pouco a respeito dessas técnicas, né? Por exemplo, pintura com guache, legal, mas a gente tem aí com carimbos de legumes, a gente tem com garfinho que faz uma arte legal, fica bem bacana o trabalho. Desenho vazado, que é aquele que você faz, por exemplo, um coração, coloca embaixo da folha de papel, passa o giz de cera deitado e vai formar ali o coração da mamãe, o que você quiser, tá? Então é importante que a gente tenha diversidade, variedade com relação às técnicas. Eu estou entendendo que o momento que a gente está passando realmente é complicado, o comércio está fechado, porém, todavia, a gente precisa diversificar mais as nossas técnicas, ok? Então, assim, evitem somente a questão da pintura, tá bom? Para que não fique uma coisa entediada, até para que a gente vai trabalhar com criança e a gente não vai trabalhar só pintura. A gente trabalha pintura? A gente trabalha, mas a gente não trabalha só a pintura, entende? Então vamos lá. Para esse primeiro momento, como eu já falei, para os alunos novos, se faz necessário a pasta catálogo. Professora, não tem. No momento, eu não estou nem fazendo tanto essa exigência, até porque a gente sabe que realmente os comércios estão fechados, tá? Mas vocês vão desenvolver numa matriz ou numa folha de ofício, com margem, tudo direitinho. Quando vocês fazem o trabalho, vocês não estão fazendo para a professora Viviane Góes, vocês estão fazendo para vocês. É um trabalho para vocês, né? As turmas das quais já me conhecem, qual é o caso das turmas que eu estou ministrando esse módulo, eu sempre digo que o portfólio ele serve muitas das vezes até como uma referência do nosso trabalho. Eu já fui contratada em algumas escolas, inclusive como coordenadora de educação infantil, em função dos meus portfólios, né, de tudo aquilo que eu desenvolvia com as crianças, eu guardei, eu tinha tudo, né, eu ainda tenho muita coisa, hoje eu não tenho mais, assim, os meus cadernos de plano e tudo, mas, assim, eu tinha muita coisa, e quando eu chegava à escola, como eu não tinha ainda experiência, eu mostrava esses trabalhos, e em muitas escolas eu consegui que as portas se abrissem através da apresentação desses trabalhos. Então, não levem esse trabalho somente como cumprimento de obrigação de um curso que eu estou fazendo, porque se a gente leva dessa forma, com certeza a gente não vai fazer diferença lá fora, né? O mundo é realmente daquele que se compromete com aquilo que faz e que faz da melhor forma possível, porque igual tem um monte, então a gente precisa ter um diferencial. Então, muito cuidado com esses trabalhos, tá? Que vocês desenvolvem.
tá bom? Mais uma dica, quando eu digo assim, não deixa para a última hora, não é que naquele dia, cedinho, eu tô tentando desde cedo enviar o trabalho, professora. Não deixa para o último dia, né? Já que a gente está nesse processo de estar em casa, então tenta fazer o quanto antes. Vamos ser mais proativos nesse sentido, né? O mundo é de quem tá ali primeiro. Se você atrasa num concurso, você não entra fazer a prova. Você atrasa na entrega de uma documentação de uma empresa, você não entra. Então, vamos dar importância, sim, aos prazos estabelecidos, a maneira que a gente desenvolve o trabalho, tá? Eu sei do empenho de cada um, não tô aqui desmerecendo, eu só quero realmente que vocês possam fazer a diferença, serem os melhores naquilo que vocês estão se propondo a fazer, tá, gente? Então, essa aí são as dicas. Agora, vamos às atividades, tá? Para o portfólio. Eu vou deixar lá, como sempre faço, criar as atividades na plataforma e lá vocês adicionem as fotos das atividades do portfólio, cada uma valendo até um ponto. Dessa vez nós teremos aí o início da primavera, que é dia 22 de setembro, então a gente vai desenvolver uma atividade referente à primavera. Dia das Crianças, que é no dia 12 de outubro, vamos desenvolver uma atividade para elas. Professora, pode ser uma lembrancinha? Pode ser uma lembrancinha, sem problema nenhum. Manda a foto da lembrancinha que vocês forem desenvolver. Dia da Bandeira Nacional, Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, e o Natal, que é dia 25 de dezembro. Então, o Natal tem uma infinidade de coisas muito legais. Uma vez eu ia separar aqui e acabei esquecendo. Eu faço, né, umas bolas de Natal com CD e papel decorativo de Natal, guardanapo decorativo de Natal, e fica muito bonito mesmo. As crianças amam, a gente enfeita a escola toda. Eu faço lá no consultório para as crianças levarem e enfeitar suas árvores em casa, então é bem bacana. Então, para o portfólio, somente essas 5 atividades, ok? Para o trabalho de conclusão de módulo, nós teremos aí um projeto temático, tá? Cujo nós temos aí 4 temas. O primeiro é sobre Monteiro Lobato. Quem ficar com esse tema vai abordar aí o público-alvo educação infantil. O número 2, Tarsila do Amaral, vai abordar o ensino fundamental. Romero Brito, o qual eu sou apaixonada, educação infantil. E o Ismael Neri, o ensino fundamental também. E aí, o que é necessário que esteja abordando nesse trabalho de conclusão, nesse projeto temático? Eu vou colocar lá para vocês também, mas é só para a gente registrar aqui também. O tema, né, que eu vou sortear o tema e vou dizer a vocês lá na plataforma, ou seja, do que vamos falar, desses 4 temas nós vamos abordar. O público-alvo é justamente com quem a gente vai trabalhar. Então, quem for o Monteiro Lobato, educação infantil, e assim sucessivamente, né? A justificativa. O que é a justificativa? Justamente é a relevância do tema do trabalho para um público-alvo que está sendo destinado. No caso, vai ser de acordo, né, com o tema. O objetivo geral desse projeto. Essas competências devem estar na BNCC, tá? É o que a gente pretende alcançar. Esse tema com esse público-alvo. Então, é como se fosse um tema maior, uma coisa ampla. E o objetivo específico é menor. São as habilidades também, de acordo com a BNCC, as necessidades que se pretende alcançar trabalhando com esse tema, né, com esse público-alvo. Lembrando que esses objetivos específicos, eles se iniciam por verbos no infinitivo, tá? Ar, primeira conjugação, segunda conjugação, ir, terceira conjugação, só para lembrar, né? Então, falar, cantar, fazer, ouvir, dizer.
Cuidado com os verbos subjetivos. Tem verbos que a gente não consegue alcançar porque eles são muito subjetivos. Então, muito cuidado ao colocar esses objetivos aí, tá? Metodologia que a gente vai usar. Ou seja, como nós vamos fazer esse projeto, o passo a passo até o momento da culminância, né? E o que é a culminância? É o momento, né, máximo aí do nosso projeto, onde a gente vai apresentar o projeto ao público. Os recursos que vamos utilizar, né, a gente coloca lá quais são os recursos que vão ser utilizados, principalmente na culminância, e a avaliação, que é justamente o instrumento que a gente vai utilizar para verificar se os objetivos que a gente traçou, se eles foram alcançados. E colocar todas as referências de pesquisa. Cuidado com os plágios, tá? A gente sabe que tem muita coisa pronta na internet e a orientação que a gente tem, que se pegar trabalho, cópia, né, na íntegra da internet, a gente tem, infelizmente, que zerar o trabalho, tá? E agora eu vou falar um pouquinho, já são 11 minutos aí de vídeo, sobre cada um desses temas, tá? Um pouquinho da história aí de cada um. Primeiro eu vou começando falar aí de Monteiro Lobato, que ele foi um importante escritor, editor de livros. Ele nasceu em São Paulo, em Taubaté, em 1882. Ele foi alfabetizado pela própria mãe, né, e tomou desde a infância o gosto pela leitura. Inclusive ele leu todos os livros da biblioteca do seu avô, que era o Visconde de Tremembé. Ele leu todos os livros infantis. Talvez seja por isso que a influência dele na literatura infantil, na verdade infanto-juvenil, tenha sido assim de grande importância, né, devido a esse gosto. Ele até tentou fazer outros escritos, como romance, alguns contos, inclusive é o gênero literário dele, porém não obteve muito sucesso, né? Através do escrito de Reinado de Narizinho, que foi onde surgiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que inclusive, né, fez parte aí da minha infância, meu Deus, condenando a minha idade, onde eu assisti muito, né, a Cuca. Inclusive ele era considerado racista porque colocava a tia Anastácia como a negra, né, predileta, e foi considerado como racista, mas assim, enfim. Ele foi advogado por imposição do avô, né, mas não levou a profissão adiante. Seu nome a princípio era José Renato Monteiro Lobato, porém, por conta do pai, que se chamava José Bento, ele quis trocar de nome, só para usar a bengala do pai, que tinha as iniciais do nome. Então, dado o momento da vida dele, ele mudou de nome. Ele passou a se chamar José Bento, assim como seu pai. Ele morreu aos 66 anos de idade, com espasmo cerebral, né? E o que tem assim de mais importante? E ele era contra o movimento modernista, inclusive encabeçado aí por Anita Malfatti. Ele dizia que as obras dela eram uma vergonha para a arte brasileira. Falando aí um pouquinho da Tarsila do Amaral, né? Quem não conhece aqui o Abapuru, que na íntegra quer dizer o homem que come carne humana, né? Aquela imagem da cabecinha pequenininha e o pé grandão. Tarsila do Amaral, ela foi criada em fazendas, né? Teve uma condição financeira muito boa por conta da sua família, que era de fazendeiros. Ela, no caso, também é de São Paulo. Ela morreu em 1973. O movimento a qual ela encabeçava era o regionalista, né, nacionalista, e ela foi uma das pioneiras do modernismo, junto com a Anitta, junto com seu esposo, Oswald de Andrade. A sua família era uma família muito cultural, a mãe vivia falando versos, inclusive ela falava francês. Ela
teve aí uma forte influência nas artes plásticas, inclusive com essa obra do Abapuru, ela traz o movimento antropofágico. O que vem a ser isso? É como se fosse um ritual canibalista, aonde comesse as qualidades das obras estrangeiras, mantendo-se viva aí as artes brasileiras, tá? Aí eu vou falar agora um pouquinho do meu amado Romero Brito. Inclusive, se eu tô em sala de aula, eu iria com o meu belo sapato. Olha isso, gente. Olha esses traços, olha essas cores. Eu ganhei de uma turma há muito tempo já, quando eu comecei a dar esse módulo de educação artística, sempre fui apaixonada pelas obras do Romero, justamente porque por conta das cores, das formas geométricas, dessa coisa fora da anatomia humana e animal. Pode ver que os bichinhos todos estão sempre sorrindo, porque essa é uma característica da obra do Romero, é trazer alegria, né? Por isso a cor, por isso o sorriso. Então vamos lá. Ele é de uma família muito humilde, ele é um artista plástico, brasileiro, mas é renomado internacionalmente. Ele hoje é radicado nos Estados Unidos, onde tem lá a sua família, a sua esposa. Já fez diversas obras, inclusive Michael Jackson, para a própria Dilma Rousseff. O movimento artístico a qual ele faz parte é o art pop, que tem as peças que se aproximam de uma linguagem publicitária, com cores fortes, e que a mensagem pode ser captada imediatamente ao olhar, né? E o cubismo, que é justamente essa questão da deformação da anatomia, tanto humana quanto animal. Ele faz uma composição, mas toda ela em formas geométricas, né? E o objetivo dele é esse, é passar alegria, né? Ele ainda está vivo, desenvolve suas obras, inclusive tem lá um espaço, Romero Brito, tudo muito caro, uma pena, né? Mas tudo muito lindo. Enfim, vamos falar aí um pouquinho do Ismael Neri, que eu confesso que eu não conhecia muito, mas ele é pintor, desenhista, arquiteto, filósofo e poeta brasileiro de influência surrealista. Ele estudou na Escola de Belas Artes, mas ele não se adaptou ao curso acadêmico e começou a fazer cópias, né, em gesso de obras de antiguidade, greco-romanas, e a partir desse momento ele começou a ter interesse por figuras humanas. Tanto é que a sua maior culminância de obra artisticamente falando é o autorretrato, porque ele trabalha muito com essa questão, né, da figura humana. Porém, ele foi acometido por uma doença, tuberculose, né, e infelizmente morreu aos 33 anos. A partir do momento que ele foi acometido pela doença, a obra dele começou a mudar, né? Começou a ser, as imagens começaram a ser mutiladas. Então, por isso que a gente sempre fala que as obras de arte, ela tem essa finalidade também, né, de expressar o momento ao qual o artista está passando, né? A gente pode ver que o Romero Brito traz alegria, traz cor, né? Porque é a maneira que ele vive. E aí a gente percebe aqui no Ismael dois momentos, né, da figura humana, tudo direitinho, greco-romana, e de repente, por conta de uma doença, ele começa a trabalhar a mesma coisa, né, até então, as figuras humanas, porém elas todas mutiladas, que de repente era a forma que ele estava se sentindo por conta dessa doença, tá? Então, assim, esse trabalho, ele tem o objetivo do qual vocês aprendam realmente, porque muitas escolas trabalham com projetos. Ele tem uma formatação de digitação, de capa, de tudo, que eu vou deixar lá na plataforma para vocês, tá, gente? Vou parar por aqui, que já tá dando quase 20 minutos de vídeo, e vou começar a nossa aula, tá? Beijo, beijo, até logo.